Bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso bar. Vamos conversar um pouquinho sobre o que te impede de ser feliz. Eu estou convidando Dani Cristina Parreira para conversar. Enquanto isso, sejam todos bem-vindos. Olá, bom dia, Ana Emília. Seja bem-vinda. Dani, seja bem-vinda. Acabei de te enviar um convite. Vamos ver se dá certo. Isso. Nós estávamos tentando a conexão também pelo outro canal, mas terminou que tendo um impedimento, e aí nós vamos seguir por aqui mesmo. E está tudo certo, nós seguirmos por aqui, né? O importante é estar com vocês. Eu estou esperando Dani, já fiz para ela a solicitação, e vamos ver. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, e de antemão já vão pensando, né? O que é que impede, o que é que te impede de ser feliz. E se Dani não conseguir entrar por aqui, eu vou pedir que eu vou precisar sair, e aí ela faz o convite pelo lado dela, né? Mas eu espero que dê certo. Essas histórias de informática, de internet, sempre pega a gente de surpresa, né? Então, Dani, eu já te aceitei, agora eu não sei o que é que acontece, mas eu já aceitei o teu pedido e, inclusive, eu te convidei também, né? E se não conseguir, Dani, aí eu vou precisar sair, e aí você me convida. Mas, oba, que bom que você está entrando. Bom dia, gente! Bom dia! Agora me deixou mais feliz. O que é que te faz feliz, Dani? Tem entrada. Me deixou mais feliz. O que é que me faz feliz? Ser quem eu acho que eu estava falando, Dani, que eu estava falando que nós estávamos tentando também pelo outro canal, e deu um impedimento, e a gente vai seguir por aqui. Em outro momento, nós abordamos também, incluímos o outro canal. Mas hoje a gente vai seguir por aqui. Então, sejam todos bem-vindos. Hã? Eu te ouvi, eu estava aqui ouvindo tudo, estava aqui tentando entrar. Então, seja bem-vindo, Dani. E eu gostaria que você já começasse, né, se apresentando para aquelas pessoas que não te conhecem, que estão aqui pela primeira vez, né, conosco. Então, que você se apresente, por gentileza. Mas, de antemão, eu já te digo que Dani é uma irmã do coração que eu tenho. É alguém que eu pulso muito com o meu coração, nesses caminhos que nós estamos desenvolvendo do autoconhecimento, né? Mas eu vou deixar que ela se apresente, por favor. Então, eu sou Dani Cristina Parreira, né? Uma pessoa comum, uma mulher normal, que resolveu se autoconhecer e que descobriu que nesse processo de autorreconhecimento a gente tem o direito, a gente nasceu para ser feliz. A gente nasceu para ser feliz todo dia. A gente nasceu para viver em alegria, em abundância, em prosperidade. E que felicidade, ela é um estado de ser. Né? Aí você fala assim, nossa, isso é utopia, né? Já são muitos anos nesse processo. E quando caiu essa ficha, eu falei assim, nossa, mas parece utopia, parece maravilhoso mundo de Bob, desenho infantil, ou as historinhas da Alice, né? Só que não, é real. E que felicidade não tem nada a ver com não ter problema. A gente tem problema o tempo todo. A gente tem crise o tempo todo, a gente tem dificuldade o tempo todo.
E ainda assim, no meio das crises, no meio das dificuldades, a gente pode ser feliz. E o que que faz a gente ser infeliz, né? Eu descobri que o que faz a gente ser infeliz é quando a gente não aceita a vida como ela é, quando a gente não está na presença. E aí eu tenho me dedicado a ser feliz. Eu, na minha vida pessoal. E quando eu descobri que era possível, eu estou, assim, compartilhando isso com as pessoas. E a Vânia é uma irmã, né? Conheci a Vânia nas frequências de brilho, mas a gente trilhou um caminho, assim. Ela é helper do Petros, que eu também sou. Ela é terapeuta de frequência, eu também sou. Ela é terapeuta de Amani, eu também sou. Só que ela tem um outro lado mais espiritualista, diria assim, né? Trabalho de Vânia, reconexão do ser, tem uma coisa mais pautada, né, muito na espiritualidade. E é um trabalho muito lindo, o trabalho da reconexão do ser. Bom dia, Expedita. E o trabalho que eu faço, que é o trabalho do Bora Ser Feliz, os atendimentos de Peter, que os trabalhos individuais, os grupos que eu tenho, além, né, assim, de um fundo espiritual, porque é lógico que para a gente ser feliz a gente tem que ter um fundo de espiritualidade, eu procuro trabalhar mais aqui, agora. Bom dia, Dani, na terceira dimensão, sabe? Da gente estudar, refletir, usar o raciocínio profundo. Então, acho que para a gente ser feliz, a gente precisa se reconectar ao nosso ser, né? E quando a gente se reconecta ao nosso ser, a gente escolhe ser feliz. Falei muito, falei pouco, nem sei, Vânia. Fala lindo. Mas eu quero te dizer algo, né? Antes de me apresentar, né? Que não existe esse lugar do mais espiritual e o menos espiritual. Por quê, Dani? Quando nós sustentamos o nosso suporte a partir do nosso coração, nós estamos conectados com a espiritualidade. Não é? Então não existe o mais e não existe o menos. Existem formas que nós escolhemos de trilhar esse suporte, formas diferentes, que na realidade nos leva para um mesmo lugar, que é esse trabalho de se reconectar. E como é que a gente se reconecta? Pulsando no coração. Então, Dani, você falou, né, um pouco desse lugar, principalmente para trazer mesmo, eu sou helper do Patchwork, embora nós não tenhamos feito a formação na mesma regional, mas o que é Patchwork? Patchwork é um caminho de autoconhecimento. E não tem como a gente ir para o lugar da aceitação, que foi uma palavra que você trouxe, é uma palavra-chave. Não tem como irmos para o lugar da aceitação se não nos conhecermos. A partir do momento que a gente se conhece, que faz esse caminho para dentro, ou seja, se reconecta, nós começamos a encontrar essas partes que para nós eram desconhecidas, algumas, e nesse lugar começamos a aceitar, a ver, compreender, aceitar e convidar todos esses aspectos. E quando nós aceitamos, Dani, nós abrimos a porta, e aí eu trago o seu lema, para ser feliz. Né? Porque, de verdade, o que nos impede, um dos motivos que nos impede de ser feliz é a aceitação, é a autoaceitação. Eu me aceitar como eu sou, nesse momento agora. Então, você falou desses trabalhos, todos eles, de verdade, a sustentação do coração. E a reconexão do ser é um trabalho que tem expandido muito esse centro cardíaco mesmo. Tem algumas pessoas que estão aqui presentes que participam semanalmente comigo desse trabalho de reconectar-se, né? E cada vez mais, quando eu mergulho na reconexão, que hoje eu coloco que é reconectando a si mesmo, cada vez mais
eu descubro mais elementos que chegam para me dar suporte, elementos que estavam escondidos há muitos anos dentro de mim e que agora eu posso ver com amorosidade. Agora eu posso olhar para eles de um lugar de compaixão e deixar pendurado, Dani, o chicote. Porque o chicote, a autoflagelação é também uma das portas que nos impede de ser feliz, né? Então, assim, gratidão por nós estarmos hoje nesse espaço conversando desse lugar de uma forma suave, leve, porque falar sobre o que é ser feliz nos leva para lugares internos e que às vezes a gente não quer fazer contato. Né? Mas o que é mesmo, Dani? Me fala aí. O que é mesmo esse lugar que diz? O que é que te impede de ser feliz? Para vocês que estão aí, o que impede? Comece a interagir conosco. Escrevam nos comentários. O que te impede de ser feliz? Grace, Dani, quem mais está aí? Esquisita, Vivi, Guida, Anne, Adélia. O que te impede de ser feliz? O que impede cada um de vocês, na sua vida, na sua história, de ser feliz? O que me impedia de ser feliz, que eu me lembro que eu estou revisitando muitas partes da minha história, era assim, ó, eu sempre pensava que a felicidade ia chegar para mim no futuro. Que naquele momento a vida era muito dura. Né? Sim. A vida era muito dura. Então, como eu vivia uma vida dura, entre aspas, e eu era uma pessoa cheia de julgamento e de crença, e eu ainda tenho algumas, mas eu fui limpando. Então, naquela vida dura, eu não podia ser feliz. Então, eu falava assim, abafa, tu não precisa ser feliz hoje, tu vai ser feliz no futuro. O teu futuro vai ser melhor. Isso era uma coisa que me impedia de ser feliz. E eu cresci, o futuro chegou e a felicidade ficava cada vez mais distante. Aí eu tô lendo aqui que a Emília tá falando assim, ó, que ela concorda com a fala de que quando a gente está distanciado de quem somos. Perfeito, acho que é mais ou menos isso que eu disse aqui, né? Eu estava distante da minha realidade, eu estava distante de mim. Então eu não conseguia me ver feliz. Eu era forçadamente alegre, porque eu sempre fui uma pessoa risonha. Mas quando eu chegava no meu cantinho, no travesseiro, no banheiro, no chuveiro, no meu quartinho, na minha intimidade, eu deixava abrir aquela porta da tristeza, que era diferente da alegria que eu expressava para as pessoas. Aí a Adélia está dizendo aqui, ó, que é ter paz de espírito. Então, para ela, ser feliz é ter paz de espírito. Você sabe quem é a Adélia? Deixa eu apresentar a Adélia. A Adélia é minha mãe. Que bom, minha mãe. Seja bem-vinda. Bem-vinda, dona Adélia. Que prazer tê-la conosco. E, Dani, você falando sobre isso, sabe? Desse lugar, e aí me leva para outra, que é uma fala muito comum que nós temos no autoconhecimento, que é essas roupas, essas máscaras que nós usamos. Porque o que você falou, em outras palavras, é isso, né? Uma apresentação que nós colocamos para o outro, para que o outro nos aceite. Porque, Dani, para você, era possível você trazer a sua insatisfação, trazer o lugar, nossa, eu não queria estar aqui com essas pessoas, nossa, eu estou passando por tanto conflito, mas eu preciso estar sorrindo. Para você, seria possível mostrar os conflitos, a dor que você estava diante de toda uma sociedade que nos impõe regras, conceitos, e que muitas vezes nos coloca dentro de uma caixa daquilo que é ser feliz. Não era possível.
né, os desejos da minha parte mais profunda, né, não podiam ser expressos, porque eu não me sentia em acolhimento para trazer isso. Então, era muito melhor ser a Dani que dá sorriso, que dá risada, que ajuda todo mundo, que brinca com todo mundo, que cuida de todo mundo, que faz tudo. Desde muito, muito pequena, eu me lembro mesmo, bem pequenininha, a conciliadora. Eu me lembro que no trabalho, algumas pessoas falavam para mim assim, Dani, você gosta de todo mundo. Mas você tem alguém que você não gosta? Porque tratava, teoricamente, todo mundo, né, ali bem. Mas tinha, eu não gostava de mim. E isso era muito duro, né? A Expedita está falando aqui também que o que impede é um dia a dia pesado, uma correria danada para chegar, ela não sabe aonde. É mais ou menos isso que a gente está falando, né, Expedita? Mas, ó, engraçado que importante, né? Eu estou falando aqui, parece que as pessoas estão falando a mesma coisa que eu, do outro lado, com outras palavras, né? Aquela hora foi uma coisa, agora é a mesma coisa. Então, assim, a vida cheia de tarefa e a gente dando conta das tarefas, né, Expedita? E quando a gente para, cadê a gente? A gente só fez tarefa. A Ana Emília falando a mesma coisa, ó, fugir do que a gente sente. É isso, tarefeira. Um bando de mulher tarefeira que nem eu. Ana Emília, Expedita. Pois é. E isso, Dani, é um dos fatores que nos leva para longe. Quando nós nos atarefamos de muitas coisas, o que acontece conosco? Nós não temos tempo de parar para sentir. Sentir o quê? Sentir a tristeza, sentir a raiva, sentir a frustração, sentir o prazer, sentir o medo, sentir a alegria, ou seja, sentir. Nós não temos tempo. E o que foi um belo presente que a pandemia nos trouxe? Uau. Porque a pandemia foi um presente para todos nós. Foi. De verdade. Um presente sem tirar de amargo, mas foi. Pois é, sem tirar essa parte das perdas, porque a perda faz parte do processo da vida também. Só que nós não estávamos prontos para perder daquela forma. Mas se nós formos olhar, a pandemia ela foi um presente. Por quê? Porque ela nos trouxe para perto de nós. Para perto de nós, nesse sentido de que as famílias ficaram mais juntas. Casais que só se encontravam à noite, porque passavam o dia trabalhando, começaram a se encontrar. Mas a gente sabe que nos relacionamentos existem atritos. E é exatamente o que a pandemia trouxe. Aliás, não foi a pandemia que trouxe. Foi esse lugar de eu volto para mim e eu vou me ver dentro das minhas frustrações, com os meus medos, com o orgulho, com a vaidade, com o prazer, com a alegria, não é? Dentro desse lugar, eu me vejo e passo a ver também o outro. Só que o outro também tem as dores dele. E nós não abrimos espaço para ver a dor do outro. Porque muito ainda nós estamos presos na nossa dor. E o que a pandemia fez? Vamos colocar todo mundo junto para ver o que vai dar. E muitas vezes nós não sustentamos estar próximo. Então foram muitos casais que escolheram ir para longe. Muitas famílias que passaram por muito atrito. Porque para eu poder ser feliz, eu preciso encontrar o que é que me impede de ser feliz. E impedir e encontrar isso é exatamente isso que nós estamos fazendo. Agora não, porque esse ano normalizou mais um pouco. Mas 2 anos, encontrar esses aspectos sombrios que existem dentro de nós. Que muitas vezes nós só víamos a sombra do outro. Né? Então, assim, quando você traz assim, e eu compreendo você na sua fala de que, no meu travesseiro, porque eu passei muitas vezes por isso.
Só eu sabia a dor, né? E só eu sabia o empenho, o esforço que era para estar sorrindo para todo mundo. Acho que cabe, né? Era tanto sorriso que ficou cheio, né? Só eu sabia o que era, né? Porque fora precisava manter. Mas com essa história desse reencontro, porque a pandemia nos convidou para nos reconectarmos e nos reencontrarmos, nós começamos a ver muito das nossas sombras. E não é fácil ver esses aspectos que são criados. Aí agora eu vou trazer um ponto que a gente vai entrar por ele, que são criados nas nossas crenças e nas imagens que nos fizeram ter conclusões a partir de tudo aquilo que a gente via na nossa infância. Então, Vânia, eu quero te pedir licença para falar assim, uma coisa. Assim. Tem 2 pontos do que você falou que eu gostaria de comentar. O ponto número 1 é trazer à tona também as pessoas, falando especificamente da pandemia, é assim, ó, também as pessoas que trabalharam diretamente com o Covid. Eu sou enfermeira, eu não trabalhava no hospital, trabalhava no núcleo de saúde mental. Mas os profissionais de saúde que trabalharam diretamente atendendo o Covid, eles viveram um paradoxo diferente da maioria da população. Porque eles iam para casa e eles não podiam conectar com a família. Sim. Mães de filhos pequenos que tinham medo. O meu relato que eu ouço das pessoas falando é assim, olha, como que eu vou abraçar minha filha se eu trabalhei o dia inteiro com Covid? Eu não sei se eu vou passar Covid para ela. Então eu falava assim, filha, não abraça a mamãe. Deixa a mamãe tomar um banho, lavava a cabeça. Eu me lembro que quando eu saía para trabalhar na época do Covid, eu lavava a cabeça todos os dias. Quando eu voltava para casa, que eu tinha que encontrar o meu filho, eu deixava meu filho, a gente fez assim uma coisa, eu e o pai do meu filho, a gente aumentou a distância para a gente ficar longe dele. Então eu dava um jeito de deixar ele com o pai 15 dias e eu dava um jeito no meu trabalho de trabalhar online nos outros 15 dias, que nessa época eu trabalhava com saúde mental, para a gente ter um tempo só. Se pegou Covid, pelo menos vai ficar uns 15 dias, que era o tempo que eles davam na época. Então, para os profissionais de saúde, a pandemia foi muito dolorosa no sentido de que o que a população estava vivendo em termos de proximidade, o que ficou expresso para os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos que trabalhavam dentro do hospital, era que, olha, o contrário. Eu preciso me afastar da minha família porque o meu trabalho não é salubre. O meu trabalho leva doença para minha casa. Isso é um ponto que eu gostaria de deixar refletindo para a sociedade, que hoje está aí na Câmara, sei lá, o presidente, o piso salarial da enfermagem, que é o povo que mais trabalha, né? Que é o povo que carrega o hospital nas costas e que não tem valorização profissional. Então, assim, até usando esse nosso espaço, já está falando assim, o que te impede de ser feliz? Eu tenho muitos amigos enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, psicólogos. Entrou aí a Dani, é psicóloga, trabalhou na época da pandemia comigo. Eu fico pensando assim, ó, o que essa pessoa viveu, né? De separação, qual foi o núcleo de dor? O que impedia essas pessoas de serem felizes nessa época era justamente um paradoxo daquilo que estava vivendo a maioria da população, o contrário, a proximidade e o afastamento. Então ficou claro ali, né, para aquelas famílias que viver embaixo do mesmo teto, todo mundo junto, é lidar com os defeitos, com as sombras, com as crenças, é reconhecer no outro aquilo que eu só via na superfície e lidar
com profundidade, com aquele próximo, mais próximo que está dentro de mim. Lidar com os nossos medos, com as nossas dores, com os nossos dissabores. Então, esse foi o período, né, de 2020, 2021 que a gente viveu, e as crianças fora da escola. E até hoje a gente ainda está colhendo frutos disso, né? Agora, a outra coisa que você tocou, e eu gostaria de comentar, é assim, ó, nesse processo de descobrir o que impede a gente de ser feliz, eu comecei bem antes da pandemia, uma década antes. Na verdade, meu processo começou lá em 1998, quando eu tive um ponto de corte na minha vida, uma crise muito profunda, que aí ali ficou claro para mim, não dava mais para só sobreviver. Porque vivi longos anos da minha vida sobrevivendo. Eu acho que é o que a gente está aqui falando, né? A Expedita falou, a Ana Emília falou, né? A Adélia falou. E a gente vai vendo, assim, esse bando de gente tarefeira, né? Que somos nós, em algum momento da nossa vida, a gente não consegue viver na presença. Quando a gente está tarefeira, aquilo que você trouxe aí, a gente não faz contato com o sentimento profundo, a gente não faz contato com o desejo profundo, a gente não faz contato com o coração, a gente não dá tempo de respirar e a gente fala assim, não tenho tempo de ser feliz, eu tenho muita tarefa, eu tenho muita coisa para fazer. E isso é um impedimento para a felicidade. Mas como que eu posso transformar isso? Como que eu posso olhar para aquilo que me impede de ser feliz e dar um distanciamento saudável? Porque a gente vive num planeta de dualidade. A Terra, ela tem dia e noite, claro e escuro, lua e sol. E é isso, esse equilíbrio da sombra e da luz é o que dá o tchan da nossa vida. É o que a gente está na vida. E felicidade nada mais é do que isso. Vida, amor, verdade. Tem algumas palestras do Petra, que a gente estava falando de Petra, que nem ontem eu estava lendo a palestra 5, que fala verdade, felicidade. E hoje eu até trouxe uma outra aqui, que é o desejo de felicidade e o desejo de infelicidade. O guia fala disso, que nós temos dentro da gente o desejo de ser infeliz. Mas como que a gente tem o desejo de ser infeliz? Toda vez que eu estou tarefeira, eu tenho o desejo de ser infeliz. Eu não me autorizo a ser feliz. E parece papo de maluco isso que a gente está falando. Porque, ai, Dani, o que eu quero chegar com isso? Gente, olha só, a gente não precisa, o objetivo desse nosso bate-papo aqui, não é a gente chegar em algum lugar, é a gente despertar esses lugares que estão adormecidos para que a gente possa refletir com o nosso raciocínio. Hoje a gente é adulto, a gente está no ano de 2023, século, outro século, século 21 que a gente está vivendo, né? A gente já está passando aí essa transição planetária, já passou, já estamos entrando na era de Aquário, já acabou o furorô, né? Agora é lidar com a conexão, com as conexões, como que a gente pode estar aqui, eu e Vânia, abrindo esse espaço de conexão, e vocês aqui com a gente, Expedita, Keila, Fatinha, Ana Emília, né? Quando que a gente pode, né, Ana Emília, que falou aí, olhar para a nossa vida e falar assim, será que eu preciso de tanta tarefa? Como que seria eu parar e respirar e me ver simplesmente sendo? Então eu te digo, esse meu processo de refletir sobre o que me impedia de ser feliz foi bem antes da pandemia. E na pandemia eu consegui viver
de um jeito que muitas pessoas... Qual é a palestra, Expedita? É a palestra 58. O desejo de felicidade e o desejo de infelicidade. Depois tu lê, não lê agora não. Vamos ficar aqui com a gente papeando. Então, na pandemia, o que aconteceu comigo foi o contrário. Eu senti uma alegria profunda de diminuir a tarefeira e de ficar em casa fazendo comida, estudando com meu filho, curtindo com ele. E isso me trouxe, ou quando eu não estava com meu filho, ou estando com meu namorado, entendeu? Eu vivi uma pandemia muito de parceria amorosa, eu e meu namorado, a gente mudou o nível da nossa relação dentro da parceria. E aí eu falo, nossa... E aí, eu tenho uma amiga que é minha aluna de perto, que né, foi minha aluna de perto, hoje ela é minha aluna embora ser feliz, ela falava para mim assim, Dani, eu tenho vergonha de dizer para as pessoas que eu tô feliz. Eu falava para ela, eu também tenho um pouco de vergonha, Paula, de dizer para as pessoas em algum nível que eu tô muito feliz de estar em casa com meu filho, fazendo as coisas, de estar com meu namorado, de cozinhar, de ter esse tempo intimista que a gente não tem que sair correndo todo dia. Então, assim, Vânia, falei muito, né? O que tu pensa disso tudo? Fala aí. Você falando desse lugar, né? E me passou que esse movimento que nós fazemos para ser infeliz, todos nós nascemos para ser felizes. Porque a felicidade é uma herança nossa. É uma herança divina. Né? E aí eu já vou expandir mais um pouquinho aqui. Né? Enquanto filhos do Criador, enquanto filhos de Deus que todos nós somos, a felicidade, ela faz parte do nosso ser. É isso aí. Ele criou todos nós nesse lugar, mas ao longo da nossa existência, tudo que a gente vai vivenciando, principalmente a dor, algo traumático que nós vivemos na nossa infância, né? O impacto, seja ele qual for, a visão que nós tivemos enquanto criança, isso muitas vezes nos impede de sustentar esse lugar de ser feliz. Por quê? Nós começamos a encontrar em nós várias culpas. Porque o desejo da infelicidade, de ser infeliz, vem pela culpa que nós sustentamos por ter feito algo. Não é? Por ter expresso, por ter feito, ou a dor que nós vivenciamos abre essa porta. Eu mereço ser infeliz. Eu não mereço ser feliz, Dani. Sabe por quê? Porque eu fui muito má quando eu era criança. Olha, Dani, eu fiz tantas coisas quando eu era criança que hoje, de verdade, eu não mereço ser feliz. E a gente traz isso, sabe? E daí eu quero convidar todo mundo para respirar nesse lugar. Porque dentro de nós tem essa fala, consciente ou inconsciente. Aliás, inconsciente, porque no lugar do inconsciente, essa fala que diz, eu não mereço ser feliz, ela atua silenciosamente na nossa vida. Porque nós acreditamos quantas falas nós recebemos lá atrás. Você é isso, você é aquilo, você é egoísta, você é má, você é cruel, você é mesquinho, sabe? Você é muito orgulhoso, foram muitos decretos que nós recebemos. E esses decretos, isso interferiu e interfere até hoje. Porque esses decretos que nós ouvimos, e a partir daqueles decretos, nós começamos a acreditar, olha, se eu fui cruel quando eu era criança, porque diziam que eu era cruel,
Olha, se eu fui ambiciosa quando era criança, porque diziam que eu era ambiciosa. Então, essas conclusões, então, é verdade, eu não mereço ter sucesso na vida, eu não mereço ser feliz, eu não mereço prosperar. Então, foram muitas crenças que nós sustentamos, muitos mandatos, e que essas vozes ainda atuam silenciosamente em cada um de nós. Posso falar uma coisa? Pode. Isso aí que tu tá falando é perfeito. Eu acrescentaria só uma coisinha aí. Mesmo que eu tenha sido muito boazinha, uma pessoa maravilhosamente perfeita, bacaninha, cumpridora dos deveres, ter sido uma criancinha ou uma adulta, né? Que meu paradoxo era outro. Eu era boazinha, estudiosa. Como que eu posso ser feliz se o meu mais próximo não é feliz? Se meus pais, minha mãe não é feliz? Isso. Tem a tristeza do outro. Como eu ouso, né? Minhas primas, minhas primas que eu considero como irmãs, a mãe separou do pai e elas ficaram sem a mãe. E eu fiquei sem o pai até os 5 anos e elas ficaram sem a mãe. E aí elas diziam que ter mãe era mais importante que ter pai. Que afinal de contas eu era sortuda, porque eu não tinha pai, mas eu tinha mãe. E elas não tinham mãe. Como é que eu podia ser feliz falando da minha dor de não ter pai, se elas estavam infelizes que elas tinham a dor de não ter a mãe, né? E é muito doido isso. Além disso que tu tá falando, desculpa ter te acrescentado, ter interrompido, porque eu lembrei da minha história, eu era boazinha. Mas Sim. eu não tinha autorização de ser feliz, porque tinha gente infeliz perto de mim. Uhum. E nesse lugar você não podia demonstrar. Não! Como que eu ia dizer que era bom ter mãe? Se elas não tinham? Tô falando assim uma coisa rasa, né, gente? Que parece uma coisa pequena, mas não. Isso é uma criancinha de 2 anos de idade, 3 anos de idade. A minha dor de não ter pai era minha. Abafa. É verdade. E são muitos lugares, né? Se cada um de nós, que eu acredito que vocês que estão aqui nos ouvindo e interagindo conosco, eu sei que cada um de vocês agora começou a rebobinar um pouquinho a história de vocês. Começou a ir nesses lugares. E que bom que se vocês se permitem fazer esse movimento, vocês podem começar a encontrar algumas pérolas. Algumas pérolas que impedem esse lugar. Nós estamos trazendo o que me impede de ser feliz, mas nós estamos trazendo algo que diz respeito ao ser, né? Como a minha dor, porque a dor também ela obstrui quando nós ficamos apegados à dor, porque quando nós ficamos nesse apego, a dor não passa a ser mais dor, passa a ser sofrimento. E dentro do sofrimento, nós não encontramos a cura. Porque nós ficamos na vítima, sabe? Nós ficamos vendo esse lugar de que eu fui a coitadinha. Como, Dani? Você não teve pai? Mas olha esse lugar de você não ter pai, a porta que abriu, que te trouxe até hoje. Gente, não estou dizendo que não é para ninguém ter pai, não é isso. Mas o que eu estou falando é que você pode superar. Agora, você falando da história do pai, eu lembrei agora do meu pai. Meu pai, devido às dores que tanto eu tinha como ele tinha, nós nos amávamos muito. Mas a gente não expressava esse amor da forma. E quando eu pude acompanhar o meu pai no leito da morte dele, que eu vi o meu pai ali, estendido naquela maca do hospital, aquele corpo inerte, eu olhei para ele e disse, meu Deus,
eu fui para um lugar tão profundo aqui dentro de mim, porque eu não podia fazer mais nada, o corpo dele estava ali. E o que eu poderia fazer? Porque era apenas um corpo que estava ali. Então a minha vida passou assim, muito rapidamente, sobre valores. Valores no sentido de que, poxa, o que me valeu tanto ficar nesse lugar e sustentar tanta indiferença, sabe? De sustentar tanta mesquinharia. Sabe? A minha vida foi assim, questão de minutos, eu olhando o meu pai ali deitado, aquele corpo, e eu passando assim um filme, e ali eu pude compreender um dial a mais do que é estar aqui, do que é a vida, sabe? Esse objetivo que nós estamos aqui, porque é muito mais do que isso que nós imaginamos. E de uma hora para outra, o chamado faz assim, volte, seu tempo acabou. Volte, seu tempo acabou. E aí, nesse lugar de volta e seu tempo acabou, isso foi rápido, flashes na minha vida que passaram olhando para o corpo do meu pai naquele hospital. E assim, e nesse lugar eu pude rever muito e fazer novas escolhas a partir daquele momento, né? Mas assim, volta, o seu tempo acabou. Isso é para cada um de nós. A gente não sabe de verdade o nosso tempo aqui. Sabemos que chegamos aqui, não sabemos o tempo que iremos voltar, mas assim, e dentro disso, se eu ficasse apegada à dor, se você ficasse apegada à dor, se lamentando por aquilo que nós recebemos dos nossos pais, ou pelo aquilo que nós não recebemos dos nossos pais, arrastando aquela dor, nós não estaríamos aqui hoje, falando sobre esse lugar de superação, né? Desse lugar de aceitação e da cura que nós buscamos diariamente, a cura. Porque estar no caminho de autoconhecimento, se conhecer, aceitar-se, né? Estar nesse caminho é abrir o espaço para a cura. Não é ninguém que vai me curar, Dani. Sou eu que vou me curar. Não é ninguém que vai te curar, é você que vai se curar. E como é que a gente vai encontrar essa cura? Indo para dentro de nós. Fazendo essa jornada de encontrar o que me impede mesmo de ser feliz. Será que é porque, Dani, você tomou aquele sorvete da minha mão e não me deixou tomar aquele sorvete? Dani, aquilo me deixou tão triste naquele dia e eu arrasto essa perda por muitos anos. Nunca mais eu fui a mesma. Não tomei sorvete nenhum. Nunca mais eu fui a mesma, Dani. Depois que você tomou aquele sorvete, para mim eu fiquei muito triste. Jamais eu esperava isso. Já se passam muitos anos, mas eu guardo essa tristeza. E aí eu pergunto, será que foi o sorvete? Ou algo que eu experimentei muito antes, que me levou a relembrar um episódio de que tiraram aquilo que era meu por direito, que me impediram de desfrutar do prazer. Porque às vezes é isso na infância, porque como nós cronologicamente somos pequeninos e diante das autoridades, as autoridades se colocam maior, então muito dessa visão que nós temos é que o outro, ok. Mas e hoje? Quem é que me impede de ser feliz? É você que continua roubando e tomando de mim o meu sorvete, Dani? Ou sou eu que não me autorizo, como você trouxe, para ser feliz? Para realizar, para crescer, para prosperar, para sentir prazer e pulsar na vida. O que é mesmo hoje que me impede de ser feliz? Você trouxe coisas maravilhosas, Vânia. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta aí, olha só. Ai, meu Deus, será que fala. eu consigo descobrir isso sozinha? Sozinha na minha casa, assim, ó.
eu tenho que voltar para o meu coração, eu tenho que entrar em mim, eu preciso fazer esse caminho de volta, mas eu consigo fazer esse caminho de volta sozinha? Eu acredito A que não. Vilma tá aí, ó, expedita. Eu descobri que essas mulheres que estão tudo aqui, estão tudo parecida comigo, ó. Regina, Emília, tudo tarefeira, tudo boazinha, ó. Fazer esse caminho sozinho, às vezes, é muito difícil. Embora nós tenhamos poderes fantásticos dentro de nós. Mas até para descobrir esses poderes, nós precisamos de alguém que possa nos dar suporte, né? Que possa nos ajudar. Qual é o pulo do gato? É isso aí. Nós precisamos de alguém para nos dar suporte. Olha, eu fico muito feliz que hoje as pessoas estão procurando muito esse lugar de conhecer-se. Estão tirando aquele mito de que psicólogos eram somente para loucos e para doidos, né? Psiquiatra, então, era para loucos e para doidos. Ainda bem que isso está saindo. Eu estar num grupo de autoconhecimento, eu ler, eu ouvir palestras, eu buscar conhecimentos. Gente, isso a gente escondia, porque era ser diferente. E agora, que bom que a gente está expandindo, porque esse campo de conhecimento está aberto para todos nós. Você faz assim, eu gostaria tanto de comer algo diferente. O que você quer comer diferente? Eu gostaria de comer um frango feito com creme, algo que tivesse milho. Mas eu não sei fazer. Ok. E você vai deixar de comer porque você não sabe fazer? Eu não sei como. Tá? Abre lá a internet, abre o Google. Né? Hoje nós temos isso. Nossa, tu põe veja tudo, abre todas as receitas. Coloque lá, veja, receita de frango com creme de milho. Coloque, a receita vai estar pronta. Mas sabe o que acontece? Nesse lugar, nós precisamos dar o passo. Nós precisamos ir em busca. Porque senão a gente vai negar. Eu vou deixar de comer o frango porque você se negou a fazer para mim, viu, Dani? E me entregar o frango pronto. Então, ladra de sorvete, e ela tá lá, tu tá aí na Bahia hoje, não é? Fátima está dizendo que tem a mim, tem um grupo do Patchwork, é verdade. Ela é minha aluna do Patchwork, Fátima. E é muito bom estar com ela no grupo. Mas assim, nós temos algo que está disponível para todos nós. Nós precisamos ir em busca. Ana Emília, eu quero te responder essa aí depois que Vânia acabar, hein? Eu vou falar aí sobre isso. Não, Vânia, eu acho que tu continue aí, não tenha pressa não, que eu vou responder que a Ana Emília falou uma coisa aqui, ó. Não, eu estou falando isso mesmo, que nós precisamos fazer um movimento de ir em busca, sabe? Às vezes a gente não quer nem pedir, às vezes nós nem queremos dizer assim, Deus, está tão pesado para mim, me mostra um caminho, aonde? Às vezes, ou Deus, ou a fonte, ou o Criador, seja lá a palavra que a gente queira colocar dentro das nossas crenças, né? Porque nós não estamos falando aqui de nenhum aspecto religioso, mas nós estamos falando da conexão do coração, né? E a gente se conecta com o nosso coração onde quer que nós estejamos, mas nem isso. Olha, eu estou com esse probleminha aqui, mas eu não quero nem saber. Eu vou guardar ele, porque eu não quero saber dele agora. Gente, eu quero ir para o pagode. Eu vou para o pagode e me divertir, porque eu esqueço do problema. Entende? Gente, não é crítica a pagode nenhum, é só uma forma de a gente falar. Ou então, eu vou para a praia, vou me divertir na praia. Enfim, a gente busca o externo para não conectar com o interno. E conectar é isso assim. Gente, eu estou com isso, mas como é que eu posso resolver isso? E eu converso com Dani, eu estou me sentindo tão assim, né? Porque
coisas que nem a gente dá para compartilhar com todo mundo. Porque às vezes as pessoas não entendem, não é? Não entendem essa fala que nós trazemos. Então, até para compartilhar, a gente precisa ver quem é a pessoa que eu confio, que eu posso partilhar. Aí não tem ninguém que eu confio. Aí, de repente, chega uma pessoa do seu lado, do nada, entre aspas, senta do seu lado e começa a partilhar algo dela, que tem a ver com você. Já aconteceu isso com você, Dani? Uma pessoa senta e começa a falar da história dela. Aí faz assim, gente, ela está falando de mim, só pode ser. E nesse momento, eu começo a fazer a troca, não é? Mas eu preciso dar o passo de ir em busca, porque sozinha, de verdade, a gente não consegue fazer isso. Perfeito. Você falou umas coisinhas aí, então eu vou só trazer assim aquilo que você trouxe, né? Assim, ó. O caminho é para dentro do coração, encontrar aquilo. Mas eu tenho um limite para fazer isso sozinho. Eu preciso buscar parcerias. Não serve qualquer parceria. Tem que ser pessoas que estão na mesma frequência que eu. É isso que tu trouxe aí agora, né? Pessoas que eu vou me abrir para o universo e vou encontrar essas pessoas. Viu, Regina? O gato acabou de pular no meu colo. Pulo do gato é você encontrar as pessoas que estão na mesma frequência, igual a estação de rádio. Tu quer ouvir pagode? Tu bota na estação do pagode. Vamos pagodear, adoro. Você quer ouvir música clássica? Você bota na estação de música clássica. E vamos ouvir também, adoro. Existe momento para tudo. Você quer ouvir MPB? Você vai. E assim é na tua vida pessoal, no processo de autoconhecimento, no processo de descobrir o que me impede de ser feliz, né? Eu preciso primeiro, desejar. Segundo, me abrir para encontrar formas diferentes de resolver aquelas questões aparentes que eu não faço a mínima ideia de como resolver. E como eu me abro para isso, eu vou buscando encontrar as pessoas. Pode ser num grupo de terapêutico, né? A Dilma falou aí que na Reconexão às segundas-feiras ela consegue fazer isso com a Vânia. Regina está aí, minha aluna de Petwork, né? A gente vai vendo aí. A gente encontra um grupo de Petwork, um grupo terapêutico, o grupo do Bora Ser Feliz, o grupo da Reconexão. Só que essas pessoas que estão conosco no grupo, elas não vão fazer o meu caminho. Mas elas vão estar ao meu lado para que eu possa fazer o meu caminho. E aquele, né? O filho que veio aqui, ele falava assim, ó, onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, nesse suporte espiritual, a gente consegue ter mais força e caminhar adiante. E eu quero responder uma coisa que a Ana Emília falou aqui, ó. Ela botou aqui uma frase: ser feliz é escolha diária. Faz sentido. Mas às vezes escolhemos e os desafios se apresentam aos montes. Perfeito, Ana Emília. É isso aí. Ser feliz todo dia, escolher ser feliz, não é abrir mão dos desafios. Por isso que eu queria te responder isso. Porque a felicidade é um estado de ser que se opõe ao sofrimento. Então, felicidade se opõe a sofrimento. Felicidade não é igual a alegria. Veja bem, felicidade é diferente de alegria. Felicidade é muito maior que alegria. Felicidade é a felicidade. Na felicidade, a gente consegue ter alegria e tristeza. Isso eu queria trazer para vocês. Que esse é o trabalho que eu tenho feito comigo e que eu descobri que eu preciso compartilhar com as pessoas para que eu possa ser feliz. Na palestra 05 do Guia Petwork, que eu já estou dando outra dica aí, hein, Expedita? Que é o que é a verdade, liberdade, justiça, religião, felicidade. O guia fala assim, olha, para que eu
possa viver em verdade, para que eu possa ser feliz o tempo todo, a minha felicidade precisa estar a serviço da vida. Então, quando eu escolho viver e estar a serviço da vida, compartilhar a minha felicidade com o próximo, aí eu posso ser cada vez mais feliz. Então, se eu escolho reter e estar comigo, eu não consigo ser feliz. Felicidade também é serviço. Mas, Dani, o que é felicidade, então? Ela é serviço, ela é alegria e tristeza, ela é amor e medo. Amor e medo. Ela é... O que é felicidade? Como que eu atinjo o estado de felicidade? Então, eu quero dizer para vocês que existem degraus que a gente caminha para atingir esse estado de felicidade. Sim, Dilma, tem que colocar a mão na massa, tem que ter movimento, tem que caminhar. Ah, mas esses degraus vão me levar, eles são lineares, eles me levam a subir da tristeza ou do sofrimento até a felicidade? Não. Os degraus não são lineares, eles são espiralados. E eles te levam tanto para dentro quanto para fora. Isso é uma coisa muito importante que eu queria compartilhar com vocês. Quanto mais eu volto para mim, no meu coração, buscando o que me impede de ser feliz, eu posso alargar esse espaço, encontrando pequenos momentos alegres, sustentando a tristeza e então sendo feliz, alegre e triste. Eu volto para fora e subo a mesma quantidade de degraus e eu compartilho essa minha felicidade com o outro. A Emília falou aqui, ó, lembrei de uma música, você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser. Total sentido. Total sentido. Eu quero te fazer um convite, viu, Dani? Nós estamos em cima já do nosso horário, né? E passou rápido que eu nem percebi. Agora eu tomei um susto quando olhei a hora. Né? Então, assim, eu quero te fazer um convite para que a gente possa continuar essa nossa conversa em outro momento. Perfeito. Mas, e nessa próxima conversa, que você possa trazer um pouco do seu projeto Bora Ser Feliz. Ah, né? Legal. Vamos entrar um pouquinho nesse lugar, porque assim, isso faz parte, porque aí você fala assim, isso é que a gente estava conversando ontem, né? Desse espaço da reconexão, e quando eu me reconecto comigo mesmo, eu posso ser feliz. Porque eu posso ser quem eu sou. Perfeito. Eu posso sorrir para quem eu quiser, e eu posso simplesmente não sorrir. Eu posso ser eu. E em sendo eu sou feliz. Eu assumo o meu lugar nesse planeta, nesse universo, no aqui e agora, com tudo que eu trago, de sombra e de luz. Com tudo que eu trago da minha humanidade. E aí eu posso entender isso que você fala. A felicidade inclui alegria, inclui tristeza. Alegria e tristeza, elas são estados que nós trazemos. Ontem eu estava vendo divertidamente com meu filho. Adoro. E divertidamente ele fala desses aspectos de alegria e de tristeza, né? E fala da raiva, dessas emoções que estão dentro de nós e que a gente guarda e que a gente oprime e não traz. E nesse lugar de não trazer, nós impedimos o fluxo da felicidade. Então, vamos agendar a nossa próxima conversa. E eu quero convidar todos que estão aqui para que estejam conosco na nossa próxima conversa. Então, assim, Dani, gratidão. É sempre muito bom conversar com você, é sempre muito bom trocar. E eu quero dizer que você é uma pessoa que eu amo muito, admiro, respeito e honro o lugar que você ocupa. Gratidão a você. Eu digo mesmo para você. Agradeço a tua presença na minha vida, né?
A gente não é próximo assim de todo dia, mas eu fico pensando, gente, quando eu penso em tu, penso numa coisa boa e que eu desejo que a reconexão do ser chegue a muitas pessoas, que muitas pessoas possam se reconectar. Eu mesma, você sabe que quando eu posso, eu entro lá para receber um pouquinho dessa energia boa que você traz. Porque a gente está aqui nesse serviço, nessa cadeia de servir a vida. Você com o seu trabalho e eu com o meu. E a gente parece que faz a mesma coisa, só que cada um com o seu estilo, cada um com o seu jeitinho. E que bom que a gente pode ser amiga, ser irmã, dar a mão e caminhar junto e uma ajudar a outra, para que mais pessoas possam conseguir se reconectar aos seres que são, para que mais pessoas possam escolher a partir dessa reconexão, né, o caminho que vai ajudar eles a sustentarem a felicidade, que é isso que a gente está fazendo na nossa vida, incluindo as alegrias e as tristezas, os amores e as dores, o medo, né? E felicidade nesse contraponto, de parar de arrastar corrente de sofrimento. Então, só para a gente lembrar disso. Ó, beijo no coração de cada uma que esteve aqui conosco. Beijo no coração de Vânia. Muito obrigada. E eu aguardo o próximo convite. Sim. Vamos sim conversar. E eu também quero aproveitar e depois em outro momento para que a gente possa, às vezes, o que é reconexão? O que é reconexão do ser, né? Muitas pessoas não sabem o que é reconexão do ser. Então, em outro momento, eu vou estar abrindo também uma live para estar falando do que é a reconexão do ser e como ela chegou à minha vida. Então, as bênçãos de Deus estejam com cada um de nós, um final de semana de paz, de amor e de alegria. Beijo grande, minha linda. Beijo no coração. Beijo. Tchau. Tchau. Se ela fechar... Como é que fecha? Eu que tenho que fechar, Não, eu vou fechar aqui. Fecha aí. Vou fechar. Beijo, beijo, beijo.